Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Verne Frank. Tornando-se pacificador. Paz e justiça reconciliaram-se. Utilizamos duas histórias para mostrar o excepcional ministério de George Whitefield. Permita-me agora apresentar John Wesley, outro pregador grandemente usado por Deus, e cujo ministério teve forte impacto na história da Igreja do século XVIII. Esses dois grandes homens foram poderosamente usados por Deus, embora trabalhassem independentemente um do outro. Tornou-se vergonha pública o fato de que gigantes espirituais como eles, nos primeiros anos de seus ministérios, tivessem se separado devido a discordâncias teológicas. Nosso objetivo não é explorar tais divergências, mas simplesmente mostrar como Deus operou no coração de cada um deles. Isso foi possível somente porque Whitefield e Wesley reconheceram a necessidade que tinham de amar e o dever de ganharem almas para Jesus Cristo. Reconhecemos que, por um lado, a posição firme de Whitefield quanto à eleição e, por outro, a profunda convicção de Wesley com respeito à santificação levaram-nos a batalharem separados por muitos anos. Contudo, podemos regozijar-nos que no modo soberano do operar de Deus, juntamente com o fato de haver em cada homem maior sabedoria e mansidão, a reconciliação finalmente foi alcançada. Em outubro de 1741, Whitefield escreveu a seguinte carta pessoal endereçada a Wesley. Ainda que muito possa ser dito quanto ao que fiz, mesmo assim sinto muito. Uma vez que todas essas coisas não mais fluem da minha caneta, humildemente peço-lhe perdão. Vejo que o amo mais do que nunca e oro para que, se for de sua abençoada vontade, possamos ser todos unidos. Possa Deus remover todos os obstáculos que impedem nossa união. Em cerca de 3 semanas, espero estar em Bristol. Possa toda disputa cessar e cada um de nós falar de nada além de Jesus e Ele crucificado. Esta é a minha resolução. Segundo nossa observação, podemos perceber a personalidade forte de Whitefield, justiça, dando lugar à paz. Mas também podemos observar a forte convicção de Wesley, paz, dando lugar à justiça. Sim, como sempre, Deus estava articulando nos bastidores, pois alguns meses depois esses dois homens encontraram-se em Bristol. Nesse meio tempo, Whitefield casou-se com Elizabeth Delamotte, que por acaso era amiga de John Wesley. Quando os dois homens se encontraram, George assumiu sua responsabilidade pelo rompimento da comunhão e concordaram amar um ao outro, ainda que continuassem a trabalhar separadamente. 7 anos mais tarde, Wesley lembrou-se do gozo que sentira com a maneira que Deus usou Whitefield. E também fez o seguinte comentário após ouvi-lo pregar: como Deus é sábio ao dar diferentes talentos a diferentes pregadores. Ainda que seus seguidores não tenham agido da mesma maneira, Wesley nunca incentivou críticas a Whitefield. Certa vez, um de seus discípulos, alguém que era irredutível quanto à sua convicção, perguntou a Wesley: será que veremos o Sr. Whitefield no céu? Não, respondeu Wesley. O homem olhou com tanto êxtase, imaginando que tivesse alcançado seu objetivo. Não, senhor, disse Wesley. Temo que não, pois o Sr. Whitefield estará tão próximo ao trono e nós tão distantes que dificilmente conseguiremos vê-lo. No sublime capítulo sobre o amor, Paulo nos lembra: agora vemos como em espelho, obscuramente. 1 Coríntios 13:12. Hoje vemos em parte, mas naquele dia glorioso veremos claramente. Ficaremos aliviados então por termos feito uma escolha deliberada de não falsamente acusar uns aos outros, mas dominarmos nossas línguas. Mesmo quando discordarmos em um princípio vital, como aconteceu entre Paulo e Pedro, manteremos nosso espírito correto e o coração cheio de amor.
Aquelas coisas que são justas precisam receber o beijo da paz. Pai, ajude-me a manter minha paz nos momentos em que eu seria ágil para ajustar questões espirituais que precisam ser corrigidas. Do mesmo modo que determinaste o teu tempo para a reconciliação entre Whitefield e Wesley, possa eu esperar o teu tempo para que me reconcilie com aqueles que possuem convicções diferentes. Pode ser que alguém que esteja lendo isto tenha uma tendência a ser indiferente com aqueles que discordam. Por favor, dê-lhe nesse momento uma porção especial da graça para se tornar pacificador. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Amém.